Hoje, nesse período que a gente vai estar junto, eu vou estar tentando falar sobre a microfisioterapia e como ela se insere no contexto de saúde atualmente. Então, a microfisioterapia é uma técnica que ela procura o movimento do ritmo vital dos tecidos. Então, o terapeuta, usando as mãos dele, vai estar procurando se existe ou não um bloqueio no ritmo vital dos tecidos. A palavra microfisioterapia não é porque nós somos pequenininhos, não. É porque a maneira como a gente toca o paciente é muito sutil. E a reinformação também que a gente dá quando acha o bloqueio também é muito sutil. Sempre tendendo àquela lei infinitesimal da homeopatia. Sempre dá o mínimo possível para o corpo reagir. A palavra, a microfisioterapia na França é chamada de microkinesioterapia. E foi lá que nasceu a microfisioterapia. Ela nasceu junto com Patrice Benigny e Daniel Grosjean, que na década de 70, eles começaram a fazer os estudos de embriologia e filogênese na esfera muscular. Então, aqui em cima a gente tem o Patrice Benigny, aqui embaixo o Daniel Grosjean, num dos seminários deles durante o nosso curso. Em 1983 foi realizado o primeiro teste oficial da microfisioterapia na França. Então eles pegaram 2 grupos de pacientes com colopatias crônicas e um grupo ficou sendo o grupo placebo e o outro recebendo microfisioterapia. Ao final dos estudos, eles obtiveram que o primeiro grupo teve uma melhora de 38% de retorno do funcionamento normal do intestino e o grupo com microfisioterapia 74% retornava ao funcionamento normal do intestino. A partir daí, a medicina oficial da França reconheceu a microfisioterapia. Ela ficou a cargo da fisioterapia por se tratar de uma técnica manual e de ser muito semelhante a uma massagem. No Brasil, ela foi introduzida pelo Dr. Afonso Salgado, a partir de 2005. Ele foi o pioneiro, foi o primeiro microfisioterapeuta no Brasil. Hoje nós já somos 452, Somos 452 fisioterapeutas formados em microfisioterapia. Da medicina do novo paradigma. Então eu vou esclarecer alguns pontos da medicina do novo paradigma que vai se encaixar tanto na cultura, na microfisioterapia, na cinesiologia, em todas essas outras técnicas. Quando a gente consegue esclarecer essas características da medicina do novo paradigma, a gente consegue entender um pouco melhor em que a microfisioterapia está trabalhando. Então, a medicina do novo paradigma, ela enxerga o indivíduo integralmente e sempre inserido no seu meio. Então, nós vamos começar falando do ambiente, como que ele afeta o indivíduo. Então, desde que o Watson Crick apresentou para a gente a dupla hélice do DNA, a gente vem sendo bombardeado como se o DNA fosse supremo na nossa vida. Então, ele é o dono do comportamento, ele é o dono do nosso estado de saúde, ele é a chave da nossa vida. Entretanto, depois de quase 57 anos, depois que eles decodificaram todo o DNA, eles não sabem o que fazer com isso. Porque eles têm a chave da vida, e aí? A chave liga sozinho o carro? Não, precisa de alguém lá e ligar o carro, não é isso? Então, se a gente pegar uma célula e tirar o núcleo dela, o que a gente esperaria sendo ela o comandante da célula? Que a célula morresse, não é isso? Mas não é isso que acontece. Quando os estudiosos vão lá e tiram o núcleo da célula, o que acontece? A célula ainda vive de 2 a 3 meses. E ela vive interagindo com o meio. Ela vive se nutrindo, esses 3 meses de vida dela, ela se nutre, ela respira, ela consegue fazer todas as atividades metabólicas normalmente. O que ela não tem condição de fazer é de reparar as estruturas desgastadas e ela também não consegue reproduzir. Então o DNA sai do centro do comando para se tornar agora um instrumento de reprodução. Então, se não é o DNA quem manda, quem é que manda? Quem é que manda no DNA? Quem é que liga a chave?
Então, a gente poderia pensar, o que hoje eles estão pensando e pesquisando na linha é no ambiente. Então, quem determinaria quem seria lido ou não dentro do DNA é o ambiente. Hoje, os mecanismos que eles estudaram é a metilação, que estão mais conhecidos hoje, é a metilação do DNA e a estonação do RNA. Então, como é que é isso? Eles viram o seguinte, que tem o DNA, a cromatina do lá, em volta dele tem uma capa de proteína. E é essa capa de proteína que responde aos estímulos do meio ambiente. Então, olha só. Quando eu tenho um estímulo, seja ele de um agente patógeno, um estresse ambiental ou alguma coisa alimentar, essa capa de proteína ela vai silenciar alguns nucleotídeos. E isso vai dar repercussão na formação da proteína e, por consequência, no estímulo na resposta que a gente vai dar. Na estonação do RNA, o que a gente observa é que reações químicas de acetilação e reações químicas de fosforilação vão bloquear algumas atividades do RNA mensageiro. E quando isso acontece, também a gente vai ter uma alteração de proteína e, por consequência, uma resposta alterada, diferente. Então, a gente escolheu uma pesquisa que fala sobre isso. A pesquisa é das ratas do gene Cutia. Essa rata de gene Cutia é uma rata obesa e de pelagem amarela, como esse daqui. Então, eles pegaram 2 grupos de ratas desse tipo de gene e essas ratas grávidas, eles deram alimentação diferente para esses grupos de rata. Um grupo recebeu alimentação rica em metil. Então, nessa alimentação que estava rica em metil, eles deram muito ácido fólico, muito vitamina B12. Quando nasceram os filhotes desses 2 grupos, o que eles observaram? O grupo que estava com alimentação normal teve ratos de pelagem amarela, e o grupo que estava com alimentação rica em metil teve ratos de pelagem marrom, que a mãe recebeu aquela alimentação diferente, a relação rica em metil, ele já nasceu sem o problema da obesidade. Então, a conclusão deles foi a metilação, que lembra que eu falei da metilação do mecanismo do DNA, ela tem uma repercussão mesmo hereditária. Tá? Então, alguma coisa ambiental que mudou a leitura do DNA. Então, eu não estou falando que mudou o nucleotídeo do DNA. Estou falando que mudou a maneira que se lê o DNA. Então, a maneira como eu vou ligar ou desligar. Tá? Então, essa primeira parte que a gente falou de como o ambiente influencia. E para a gente da microfisioterapia, o ambiente faz toda a diferença. Mas na frente vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho mais disso, voltada para micro. Até aqui, o que eu estou querendo é esclarecer essas coisas que é de comum, tanto para outras terapias quanto para nós. Tá? Então, agora a gente vai passar pela integralidade do ser. Todas as medicinas do novo paradigma, elas têm a ideia de que o ser humano ele não é 2 coisas diferentes, corpo e mente. Para eles, corpo e mente fazem parte de uma mesma unidade. Então, psique e matéria são aspectos diferentes de uma mesma coisa. Então, a gente passa a pensar em psicossomático. Quando a gente fala em psicossomático, a gente beira uma situação meio complicada, porque a gente pensa em psicossomático, algumas pessoas acham assim, psicossomático, isso daí não existe, então é coisa da cabeça, ou então pensa assim, é uma coisa que não, se é da cabeça, nem vou dar muita atenção. E os expoentes maiores, eu acho, da medicina do novo paradigma, que é a doutora Pert e o Dr. Oshman, eles pesquisaram e trouxeram informações importantes para dizer que isso não é verdade. Então a gente começa pelas ideias da doutora Cadence. A doutora Cadence Pert, ela desenvolveu ideias relacionadas ao que muitos já conhecem, devem conhecer aqui, que são as moléculas da emoção. Ela foi uma pesquisadora que descobriu os receptores de opioide no cérebro e ela trabalha falando sobre peptídeos. Ela fala pra gente, na obra dela, que
A gente tem mais de um sistema nervoso, além daquele sistema nervoso cérebro-espinhal tradicional que a gente conhece, que é o sistema nervoso químico, que é o sistema nervoso mais básico, um sistema nervoso mais antigo. E ele é representado basicamente pelos ligandes, que na tradução em português fica ligadores, e os receptores. Bom, os ligandes, eles são representados por peptídeos e neurotransmissores. Os ligands, na verdade, eles estão em maior quantidade, são responsáveis por 95% das transmissões nervosas no corpo. A gente poderia achar que eram os neurotransmissores, porque é o que a gente mais conhece. Mas hoje, depois da descoberta da doutora Cadence, eles estão vendo que não, que são os peptídeos que levam mais informações ao longo do corpo. E outra parte importante do sistema nervoso químico são os receptores. Esses receptores de membrana, que são moléculas sensíveis, que ficam ao longo da membrana celular, e eles são específicos para cada ligand. Quando a gente recebe um estímulo do meio ambiente, o corpo processa as informações tanto no sistema nervoso cérebro-espinhal quanto no sistema nervoso químico. Lembrando que no sistema nervoso químico vai ser em maior quantidade. E essa processação de informação, ela vai ao longo de todo o corpo e ela atravessa líquido cérebro-espinhal, fluidos, sangue, e ela vai mais ou menos da mesma maneira que os hormônios, o sistema endócrino. Quando a gente recebe então essa informação, a gente espera que os ligands vão encontrar os receptores, mas como é que eles vão encontrar? Eles vão encontrar por ressonância. Então o receptor vibra, o ligand também vibra, e por eles estarem vibrando na mesma frequência, eles se encontram e ele consegue encaixar no outro, tá certo? Dentro dessa ideia, a gente tem um outro pesquisador, que foi Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta dele, que é o Dr. Eric Kendall. O Dr. Eric, ele descobriu, utilizando invertebrados, exatamente assim, mais ou menos o que a doutora Cadence fala. Então ele via que vinha um estímulo, vinha um ligand, o ligand inundava o receptor, e a partir daí o Dr. Kendall vai além. Ele faz fosforilação. Lembra que eu falei que fosforilação é uma das coisas que altera a transcrição da proteína lá no RNA? Então ele faz uma transcrição, e aí essa transcrição vai dar uma resposta diferenciada. Então a emoção fica a cargo, então nós vamos falar agora que a emoção fica a cargo dos ligands, dos receptores e dessas fosforilações, dessas reações químicas. Quando a gente recebe então essa informação do meio ambiente e acontece esse monte de reações químicas, se eu estou num ambiente e eu recebo as informações, são mais de 400 milhões de informações. E o corpo, ele vai, dentro dessa quantidade de informações, ele vai ver qual que tem a qualidade maior e qual vai ser mais importante para ele. E dentro desse processamento, ele vai ver o que importa, que vai levar à consciência. O que não importa, que ele acha que não é importante naquele momento, ele vai manter guardado, dentro dessa ideia do Dr. Kendall. A partir daí, eles ainda haviam dúvidas. Porque como que a gente reage tão rápido e se as reações químicas são tão lentas? Agregando, então, outras informações do Dr. James Ocean, ele veio com um conceito que veio trazer como se fosse a peça que faltava no quebra-cabeça. O Dr. Ocean, ele veio falar da matriz viva. A matriz viva, ela é representada pela matriz extracelular, pelo citoesqueleto da célula e pelo citoesqueleto nuclear. Essa matriz, ela é composta basicamente do quê? Fibras de colágeno, fibroblastos e água, muita água. Porque a fibra de colágeno é altamente hidrófila. Se eu tenho muita água numa matriz que está em todo o meu corpo, a gente vira um grande cristal, né? Sendo um grande cristal, a gente conduz eletricidade e vibração. Então a gente vibra. Então lembra que eu falei que os ligands vibravam? Então fica muito mais fácil para o corpo conduzir isso dentro do corpo, né? Fica muito mais fácil do organismo conduzir isso. Então quando eu recebo um estímulo, alguém me aperta, eu venho, alguém me aperta, eu dou um disparo elétrico, que é a minha propriedade pisoelétrica. Eu sou um grande cristal.
eu sou um supercondutor. Todas as minhas células recebem uma resposta imediata. Então, se a minha matriz extracelular está no meu corpo todo, eu sou uma unidade. O que a minha célula do dedão sabe, a minha do cérebro sabe. Então, eu sou um grande cristal que conduz a eletricidade muito rápido. Então, se a gente fosse resumir toda essa primeira parte, o que a gente poderia falar? O que importa dentro da medicina do novo paradigma? Que é o que importa para a microfisioterapia? Informação, emoção e eletricidade. São as 3 palavras-chave para a gente entender acupuntura, microfisioterapia, cinésio, floral. São essas três coisas básicas. Então agora vamos passar para a fisioterapia, para a micro propriamente dita. A microfisioterapia, ela gira em torno dessas 4 palavras: autocura, cicatriz patológica, micropalpação e correção homeocausal. Então, a autocura, para alguns, já é conhecido. Quem trabalha com osteopatia já conhece. A autocura é um mecanismo desenvolvido pelo corpo ao longo de toda a cadeia filogenética. E esse é um mecanismo que o meio interno quer sempre se manter estável. Independente das variáveis externas, né? Sejam elas variáveis químicas, variáveis emocionais, o corpo vai utilizar próprios elementos dele para se defender das variáveis externas. Então, é o princípio da autopoiese e da homeostase. Então, a gente sempre quer manter essa balança equilibrada, igual na acupuntura, né? Eles sempre falam desse negócio da balancinha. E o corpo responde a isso com o sistema imunológico. Então, a procura do corpo é responder à agressão, produzindo o anticorpo perfeito para responder. Então, a gente sempre tem condição para isso. O corpo sempre tenta realizar a defesa. O corpo ele tem 3 possibilidades para ele. Ou ele não sabe como se defender, ou ele não tem força para se defender, ou simplesmente ele não quer se defender, né? Então, às vezes, o agressor, ele vem, o corpo não reconhece ele o suficiente e ele não consegue se defender. Então, aí fica o que nós chamamos de cicatriz patogênica, que é o que a nossa procura dentro da micro é atrás da cicatriz patogênica. É importante lembrar aqui do Dr. Wolff. Ele fala que nos glóbulos brancos a gente tem um grande número de receptores de peptídeos, ou seja, a emoção está extremamente ligada com a qualidade da minha defesa. Então, quando eu tenho que me defender de uma agressão, seja ela química, física, eu vou ter o componente emocional junto, por causa dos receptores de peptídeos, que são os receptores dos ligandos. Essa cicatriz patogênica, quando ela aparece e a gente não consegue defender, ou então porque a gente não tem glóbulos brancos suficientes para realizar essa resposta, ela fica lá um traço deixado por ela. E o que o corpo vai responder? Ele vai responder alterando o ritmo vital dos tecidos. Então, eles observaram desde Sutherland, lá na crânio-sacra, eles viram o quê? Que os tecidos tinham uma movimentação. Então, na crânio-sacral, eles viram primeiro o quê? Sistema músculo-esquelético, que tinha um tipo de movimento. O Dr. Grosjean e o Dr. Benini foram um pouquinho além, pensando em endoderme e ectoderme, pensando em todas aquelas estruturas que saíram desses tecidos embrionários e como que era o ritmo vital deles. Quando eu tenho uma cicatriz patológica, o que a gente observa? O terapeuta faz uma solicitação em locais específicos da embriologia, que eu vou mostrar lá na frente. E aí, quando a gente faz essa solicitação, o que a gente observa? Se tem um movimento, o ritmo vital, ou se não tem. Se tem um movimento, se eu consigo aproximar essas estruturas, então eu digo que está livre, não tem cicatriz patológica nenhuma. Se eu faço a solicitação e está bloqueado, não tem movimento, então ali tem uma lesão. Então ali tem uma cicatriz patológica.
E a partir daí, o próximo passo do microfisioterapeuta é fazer a correção. E como que é dada a correção? A gente faz a correção por uma reinformação. Então, o que a gente faz é reinformar o corpo daquilo que ele sofreu. Então, nós achamos a cicatriz patogênica. Vamos lá, fiz a solicitação. Tem bloqueio? Tem. Achei. O próximo passo é onde ele se instalou, quando ele se instalou e o que ele está provocando. Feito tudo isso, eu dou informação manual e uma informação verbal para o corpo. Então, eu dou um estímulo, a gente tem uma série de gestos manuais que correspondem a cada nível que eu esteja trabalhando. E aí eu dou esse estímulo sobre cicatriz. A cicatriz patológica nem sempre está sobre a manifestação do sintoma. Muitas vezes ela está à distância. Na verdade, na maioria das vezes ela está à distância. E a partir daí, o próximo passo do microfisioterapeuta é fazer a correção. E como que é dada a correção? A gente faz a correção por uma reinformação. Então, o que a gente faz é reinformar o corpo daquilo que ele sofreu. Então, nós achamos a cicatriz patogênica. Vamos lá, fiz a solicitação. Tem bloqueio? Tem. Achei. O próximo passo é onde ele se instalou, quando ele se instalou e o que ele está provocando. Feito tudo isso, eu dou informação manual e uma informação verbal para o corpo. Então, eu dou um estímulo, a gente tem uma série de gestos manuais que correspondem a cada nível que eu esteja trabalhando. E aí eu dou esse estímulo sobre cicatriz. A cicatriz patológica nem sempre está sobre a manifestação do sintoma. Muitas vezes ela está à distância. Na verdade, na maioria das vezes ela está à distância. Então, às vezes, uma vez eu deixei uma gaveta cair no meu pé, fiquei com um roxão e estou com dor de cabeça o dia inteiro. O dia inteiro com dor de cabeça, o dia inteiro com dor de cabeça. Passou um dia, passou outro. E aí, o Sérgio, que trabalha comigo, pegou no meu pé e falou, não, o que é isso? Eu falei assim, deixei uma gaveta cair no meu pé. Ele falou, então daqui. Foi, fez o estímulo manual da micro, reinformou o músculo, e o músculo voltou ao movimento normal, passou algumas horas e a dor de cabeça cessou. Então, nem sempre quer dizer que elas estão no mesmo lugar, porque a gente pensa em correspondências embriológicas. Então, por exemplo, a musculatura tríceps, ela surgiu simultaneamente da musculatura da caixa torácica. Se eu tenho uma alteração da musculatura do tríceps, a musculatura da caixa torácica responde também com uma diminuição do seu trabalho. E, por consequência, também do pulmão. Foi assim que eles fizeram o primeiro trabalho deles com o intestino, lá em 83. Eles só tinham músculos, eles só tinham estudado até a esfera muscular. A partir daí que eles começaram a agregar. Então, como que é a sessão de microfisioterapia? O paciente deita de roupa, e sobre a roupa a gente vai passar em revista, utilizando os mapas desenvolvidos pelo Dr. Grojan e Dr. Benini. Esse aqui é o Dr. Benini, esse é o Dr. Afonso, num congresso, e eles estavam fazendo uma demonstração de como seria a sessão de microfisioterapia. É preciso no mínimo 2 sessões, e a partir da segunda a gente vai ver se é necessário uma terceira ou quarta. O intervalo é sempre de 45 dias. Que é o tempo do corpo se reequilibrar e utilizar as informações dadas durante a sessão. Então, a gente começa a sessão utilizando os mapas. A gente primeiro vai verificar, sempre a gente começa pelo que a gente chama de terreno. O terreno, para a gente, ele representa o campo morfogenético. E dentro desse terreno, para a gente, existem espaços. E dentro dos espaços existem algumas representadas por épocas da vida. Então a gente passa por memórias hereditárias, memórias fetais, memórias de cicatrização, de separação. Então a gente vai procurar sempre nesse sentido. Então esses lugares coloridos é onde nós colocamos, a gente sempre trabalha com 2 mãos, né, para que a gente sempre está trabalhando com as referências embriológicas. Então a gente põe as mãos nos 2 lugares, e dependendo do nível vai ser um gesto. Nesses, a gente procura o bloqueio. Então, às vezes minha mão passa, às vezes minha mão não passa. Às vezes minha mão bloqueia, às vezes minha mão consegue fazer o movimento.
Então, isso é a representação, se existe o ritmo ou se não existe. Então, nós começamos sempre pelo terreno latente. No terreno latente, a gente procura aquelas memórias que não estão provocando nada ainda na gente, não está provocando nenhum sintoma, mas mesmo assim a gente faz como preventivo. A partir daí, a gente passa para o que a gente chama de terreno ativado. Então, aquela memória do terreno latente ficou ativada. Então, nós colocamos a mão nesses lugares coloridos e vai procurando. Aí, o que nosso objetivo é sempre achar a cicatriz patológica. A cicatriz patológica é o relé. Então, eu seguro no relé e, a partir daí, eu vou procurando qual o nível que ele entrou. Então, o nível para a gente seria como se fossem os meridianos para a acupuntura. Então, nós vamos procurando quais são os níveis. Então, para a gente, os níveis eles estão representados na linha mediana, seja ela anterior ou posterior. E aí, quando a gente começa a procurar, a gente vai ver, por exemplo, em que órgão que entrou. Então, vamos supor que entrou via 3, coração. Se a gente está na via 3, coração, a gente vai descobrir em que tecido ele entrou. Endoderme, ectoderme, mesoderme ou mesoderme extraembrionário. Aí, sabendo disso, a gente vai estar reinformando, mesmo quando a gente está pegando, esse pegar, lembra, que é um estímulo piezoelétrico, então eu estou reinformando para o corpo. Olha, teve um problema aqui, nesse lugar, no coração, entrou pelo tecido nervoso, então alterou os neurotransmissores sinápticos. Tem um lugar aqui na frente, ó. Se liga assim, tá? Os receptores sinápticos estão tendo uma alteração. E aí, qual que é o meu próximo passo? Informar. Olha, o que provocou? O que foi que provocou? Aí eu vou procurar. Foi alguma coisa emocional, alguma coisa tóxica? Se, por exemplo, for alguma coisa emocional, eu tenho um local específico para procurar isso. Foi uma morte, foi um abandono, foi um medo. E eu acho e dato quando foi. Foi na infância, foi na adolescência, foi fetal. E aí eu dando essas reinformações de maneira positiva para o corpo consegue produzir aquele anticorpo que ele não conseguiu produzir na época. Tá certo? E aí eu passo para outra fase que é a correção. Essa outra fase que a gente entra é a cronicidade. A cronicidade, ela é uma etapa em que o corpo guarda, a gente fala que até 7 memórias. É no mínimo 4, no máximo 7. É um pote que a gente poderia representar ele por um pote, onde a gente guarda essas 7 memórias e em algum momento, por um estresse ambiental, ele transborda. E na hora que ele transborda, começa a provocar os sintomas. Sabe aquela pessoa que chega pra você e fala assim: nossa, mas eu comecei a ficar doente, apareceu um monte de doença de uma vez? Aí nós entramos na cronicidade. E aí a gente faz o processo da mesma maneira que eu falei para vocês. Achamos a cicatriz, a partir da cicatriz, os 7 sintomas relacionados, em que local que entrou, e damos o estímulo de correção. O próximo passo é se é gerado ou se é sofrido. Se é gerado, a gente está mais no nível dos relacionamentos. E se é sofrido, a gente está mais na matéria, nesse caso. Então, infecções, problemas de exposição, de vibração, esse tipo de coisa. Mas, independente desse nível aqui, para todos os mapas a gente tem o F e o G. Porque o F representa para mim o sofrido, o G, o gerado. Então, quando eu tenho um estresse ambiental muito forte, meu corpo não consegue defender, eu chamo de F. E quando ele gera alguma coisa muito forte, quando ele responde muito fortemente ao estresse ambiental, eu chamo de G. Esses estímulos G e F, a gente ainda procura como que ele é instalado. Lento ou rápido. E aí, então, a gente tem GL, GR, FL, FR. Passado esse nível, que a gente considera um nível básico, a gente já passa para um nível que a gente chama de avançado. Por que avançado? Porque o corpo memoriza aquele problema, tem aquela cicatriz, mas aí, a partir daqui, ele vai colocar coberturas. São aquelas chamadas coberturas de Reich, nessa das classes. Então, o corpo acha... Ele vive aquela situação, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas. Então, o que ele faz? Ele cobre. Ele cobre e guarda. E ele guarda para que ele te protege até quando ele pode, mas no momento essa cobertura fica ineficaz.
e na hora que ela fica ineficaz, ela começa a provocar os sintomas. Então, nesse nível classes, eu acho coisas relacionadas a relógio biológico, que tanto diz respeito ao relógio biológico dia e noite, mas também relógio biológico de cada órgão. E também a gente tem intoxicações, né, por medicamento, que sai com muita frequência. A classe 8 é uma das classes que eu acho que sai com mais frequência. E a gente tem a classe 3, classe 2 e classe 1, que estão muito relacionadas com alergia, cânceres, a gente costuma achar dentro dessas classes. A partir daí a gente passa para os processos. Esses processos, eles representam quando um evento que a gente sofre entra dentro dos processos psicológicos. Então aqui a gente tem representados os arquétipos junguianos, a gente tem as grandes desvalorizações, baixa autoestima, a gente geralmente acha aí. E aqui também a gente tem as memórias de ambiente, memórias de morte violenta também a gente acha nesse nível. Então, e também nesse nível a gente acha aquelas deformações de imagem. Quando na família da gente tem alguma coisa, na família da gente teve um ladrão, teve alguém que saiu do padrão da sociedade. Um tio da terceira geração para trás. Aquele indivíduo que fugiu do padrão da sociedade, ele fica excluído. E ninguém da sua família te conta nada daquilo, mas aquela memória, aquela cicatriz vai passando de geração em geração e ela pode explodir em você. E aí quando ela explode em você, às vezes você tem uma dificuldade de assistir a aula com um homem, mas toda vez que tem aula com um homem, você não consegue ter atenção. E aí a gente acha lá que o problema é que teve uma pessoa que, sei lá... Isso não é parecido com o que a constelação diz, aquele Isso. Tipo de constelação? Nós temos, a gente dentro do curso tem alguns colegas que fez constelação familiar, muito semelhante. Inclusive quando chega, na verdade, muitas coisas que a gente vê anteriormente, que a gente vê com mais detalhe, já tem alguns conceitos do Bert Hellinger. E eles falam que é muito semelhante. Inclusive a gente faz um atendimento em Brasília com uma psicóloga que trabalha com constelação. É muito próximo. Só que a gente vai para uma via diferente. Então, o que a gente acessa o inconsciente através do corpo, né? E o Bert... São formas diferentes. Então, é o que a gente faz... Na verdade, por isso que eu comecei com a parte anterior, porque todas desagam no mesmo lugar que eu acredito, assim... que todas essas técnicas desagam no holismo e no ambiente, né? E todas trabalham dentro dessa ideia da física quântica, né? A constelação muito com a física quântica. A constelação é puramente física quântica, né? Puramente. Eu acredito que a microfisioterapia e a cinésio, elas usam mais o corpo nesse sentido, assim, de você poder utilizar outros instrumentos. Isso. 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 E cada corpo recebe aquela informação de uma maneira. Para alguns, a microfisioterapia fica melhor, para outros, a acupuntura fica melhor e para outros, a constelação. E dependendo também da informação, para algumas informações fica mais fácil acessar pela micro e outras pela cinésio, né? Então, passamos os processos, a gente entra em tecido conjuntivo, e daí 9 identidades. Na nova identidade a gente acha... Volta, Sérgio. Na nova identidade, o que a gente pode achar? Problemas na hora da concepção, alterações em horas do nascimento, e aí a gente vai, problemas de defeito de adaptação, a gente acha aqui também. E depois a gente vai para o que a gente chama de elan vital, que diz respeito ao que eles falam para a gente, que é as células-tronco. Então é onde a memória se instala no nível mais profundo possível. E agora o que tem de mais novo, que ele desenvolveu assim há 1 ano, 2 anos, que é a exclusão e a invasão, que é a maneira como ele acha que o corpo se defende. Então é como se o corpo tivesse duas possibilidades. Ou ele invade a célula, aquela célula que está com problema, que ele acha, essa célula está com problema, vamos invadir e mandar ela embora. Então ele tem 2 maneiras, invade ou ele exclui. Então,
Ou ele exclui, aquela célula está ruim, então vamos deixar ela para lá, vamos excluir para ela não atrapalhar o restante do funcionamento. Então nós temos essas duas possibilidades. E a partir daí, a gente, utilizando esses mapas, então eu mostrei para você os controles globais. Então eu utilizo esses mapas para ver se existe bloqueio. Achei o bloqueio, eu vou para um mapa específico daquele. Dentro daqueles mapas que eu te mostrei, eu consigo precisar em qual que eu vou. E daí eu vou buscar dentro de outros mapas qual bloqueio, vou datar, vou dar um estímulo verbal para o paciente. E aí, a partir desse estímulo, o corpo reage. Então, eu vou dar um estímulo para despertar a autocura do paciente. E o paciente conseguir eliminar essas cicatrizes patológicas que para nós são os provocadores do sintoma. A micro ela é indicada para essas situações que eu coloquei, que a gente colocou aqui. De maneira geral, a gente o nosso intuito maior é desbloquear o que está bloqueado, né? Desbloquear e eliminar o sintoma e favorecer as outras terapias. Então, quando a gente fala microfisioterapia, um elo na corrente dos tratamentos, é exatamente isso. A micro não vem para salvar a humanidade e nem para se sobrepor às outras, ela vem para agregar. Nesse sentido que a gente estava falando agora, então a micro ela vem para agregar e para dar um estímulo a mais para o corpo. Então, geralmente quem faz microfisioterapia já trabalha com outras coisas e nunca ela larga as outras coisas. Ela também agrega, então. Vamos lá, senão eu não vou nem falar do negócio. Então, eu coloquei alguns dados de alguns estudos. Então, pode passar mais rápido, porque eu já vou falar rapidinho. Ó. Na fibromialgia, em estudos que eles fizeram na França, o resultado que eles tiveram numa população com N28, eles tiveram uma melhora de 67% dessa população. Aqui no Brasil, agora está sendo feito em Fortaleza um estudo também de fibromialgia. O resultado também está sendo muito bom porque ele está inserido dentro de uma equipe multidisciplinar na Unifor. Então, ele está tendo um resultado até mais... Eles estão tendo, depois que ele foi inserido, o resultado está sendo muito... Se vocês colocarem na internet, vai sair lá já o começo do trabalho dele, que é o Dr. Adriano. E na Indonésia, em crianças e adolescentes, numa amostra de 46, eles tiveram uma melhora de 46%. E na equipe de futebol, é uma equipe de futebol da segunda divisão lá da França, eles tinham uma população de 22, então a ausência dos jogos diminuiu para 65%. E em regurgitamento em recém-nascidos, uma população de 8, a melhora foi 68%. Aí a gente colocou aqui um site onde vocês podem achar mais artigos, né? Vou dar um tempinho para vocês se quiserem copiar. Esse site é terapiamanual.net, é o site do Dr. Afonso Salgado. Então lá também, se alguém tiver interesse de curso, lá tem data, vocês podem mandar também. Tá? E a maioria do material disponível está em francês. Ele vai anotar aqui na... Então, a maioria do material disponível está em francês, porque nenhuma editora teve interesse de editar, porque nós somos poucos ainda, então para eles não vale a pena. Então, o que a gente tem de material publicado são esses livros, tá? Que tudo em francês, e aqui a gente colocou o site oficial da França, o nosso site, e o site oficial agora que eles estão colocando no Brasil, que é o microfisioterapia.org, que tem todos, estamos no processo de cadastramento, colocando o endereço de todo mundo, todos os micros atuantes, né? E a partir de janeiro a gente está querendo, está se especulando a formação da Sociedade Brasileira de Microfisioterapia no Brasil, porque ela já existe na Europa, e a vontade do Dr. Benini e do Dr. Grosjean é que isso exista aqui no Brasil também. Peraí, volta lá, deixa lá. Então, aqui é a bibliografia que a gente usou, vou deixar aqui para vocês anotarem nos sites. E se vocês quiserem fazer pergunta, eu tentei dar uma apertadinha agora no final, para poder abrir, porque como é uma técnica nova, talvez exija algumas perguntas. Qual que é a duração da sessão? 1 hora e meia, né?
Geralmente a primeira é 1h30, porque a gente tem a anamnese e também a gente acaba parando um pouquinho para dar uma explicação melhor, né? Mas é em torno disso, 1h, 1h30. Isso. Aí é 45 dias no mínimo, né? Alguns eventuais casos a gente pode dar 2 meses, mas aí varia muito. Mas é geralmente a média 45 dias, que é o tempo do corpo reagir às informações dadas. Né? Não menos de 45 dias. Mais uma pergunta? Bom, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedora, né, dentro do que a gente pode fazer, apesar de ser uma técnica bastante difícil de explicar o que é. O interessante é sentir, né? Mas é basicamente isso.